Alô, fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, tenha a mim, ou seja, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta para tentar elucidar o que é esse país, esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na política, economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Meus amigos e minhas amigas, ontem, né, dia 22/8, o Lula fez um enfático discurso durante o Fórum de Empresários dos BRICS. Né? Esse fórum é realizado dentro da reunião de cúpula, né, dos BRICS, onde o Lula, né, disse que os países do bloco não podem aceitar o que ele chamou de neocolonialismo verde, se referindo principalmente à União Europeia, que tenta impor cláusulas que dizem respeito ao compromisso ambiental do país, do nosso país, né, para se destravar o acordo entre Mercosul e União Soviética, em discussão há décadas, né, assim, mais de 20 anos. Se discute esse acordo entre União Europeia e Mercosul. Basicamente, o que o Lula falou está correto, já que a União Europeia usa esse discurso para manter subsídios, né, aos seus produtores rurais, que é o que realmente está em jogo para eles. Então, na verdade, eles querem proteger os seus produtores rurais da concorrência dos nossos produtos do Mercosul, mas basicamente os produtos brasileiros. Né? Demagogicamente, a União Europeia, né, se utiliza deste discurso ambiental para disfarçar esta realidade. Por outro lado, só também demagógico que Lula, já que o PT, né, esse discurso contra, né, o neocolonialismo verde, soa demagógico, porque o PT e o Lula sempre se arvoraram como defensores das causas ambientais, inclusive recebendo dinheiro aí, o governo Lula, durante os seus 2 mandatos, né, recebia dinheiro de entidades europeias, de governos europeus, para o fim de preservação ambiental, e fundamentalmente da Amazônia. Né? Mais demagógica ainda parece essa frase, pois quando o Bolsonaro, o Bozo, né, fez praticamente o mesmo discurso ao comentar as falas do presidente francês Emmanuel Macron sobre o crescimento das queimadas na Amazônia em 2019, obviamente o PT e entidades ligadas ao PT caíram de pau no Bozo. Né? E corretamente, inclusive, não estou dizendo que o Bozo estava certo, não, até porque o que aconteceu na gestão dele em termos de proteção ambiental foi uma tragédia, foi uma lástima. Então está certo criticar, mas o Bozo ele falava não falava com esse conceito, mas falava basicamente aquilo que o Lula está falando e foi criticado por isso. Né? Então, assim, de certa forma, o Lula retoma o discurso do Bolsonaro, claro que sem a rudeza, sem a falta de educação, sem assim a falta de cognição dele, mas em certos aspectos é o mesmo discurso. Né? Obviamente, ele foi atacado naquele momento, né? E hoje o Lula não está sendo. É importante colocar isso. Detalhe que esse discurso de ontem se dá no meio de uma disputa dentro do próprio governo
sobre justamente a exploração de petróleo na foz do Amazonas, que está opondo o Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva e o IBAMA, contra o ministro das Minas e Energia, Alexandre Vieira, levando para o governo o debate que existe entre os ambientalistas sobre conservacionismo, preservacionismo e desenvolvimentismo na questão ambiental. A exploração de petróleo na foz do Amazonas pode envolver reservas equivalentes a 30 bilhões de barris e pode significar cerca de 3 bilhões de dólares em investimento. É dinheiro para chuchu, minha gente. Por outro lado, os riscos que envolvem esta atividade são bem altos e pode afetar todo o bioma e a biodiversidade existente nele. E isto dentro de um contexto em que o mundo debate assim, a questão aí do ponto de não retorno sobre a questão climática, né? O que seria esse ponto de não retorno? Ou seja, o momento, a etapa em que as mudanças climáticas em curso no mundo, justamente feitas pela atividade humana que degrada e polui o meio ambiente, não poderão mais ser revertidas. Então, os danos ambientais estarão aí para sempre. Então, o mundo debate isso hoje. Então, toda essa questão, né, envolve também esse debate sobre a exploração de petróleo na foz da Amazônia, porque, obviamente, o mundo hoje debate a importância da Amazônia justamente nessa regulação do clima. No fundo, esse debate está carregado de interesses econômicos, que, na verdade, são contrários por fatores distintos aos interesses de quem realmente vai ser afetado por qualquer decisão que seja tomada pelo governo, os chamados povos da floresta. Indígenas, comunidades ribeirinhas, catadores de castanha, seringueiros, etc. Ou seja, os povos que vivem, né, e têm suas atividades aí cotidianas ligadas aí à floresta. Então, para eles, se não tiver floresta, acabou a vida. Ou pelo menos acabou a vida ali. Eles vão ter que procurar outro modo, outra forma de viver. Marina Silva vê a causa ambiental como um negócio também. Talvez ela seja hoje o ícone do que nós chamamos de ecocapitalismo no Brasil. Ou seja, que tem justamente esse discurso de conservação e preservação ambiental, porque, na verdade, está pensando em preservar seus negócios. Os negócios aí em torno da questão ecológica prosperam, né? E são diversificados, hein? E são diversificados. Já o Ministério das Minas e Energia defende as petroleiras e as empresas que pretendem explorar as riquezas que existem na região, muitas delas europeias, diga-se de passagem, os mesmos europeus, né, que criticam aí o Brasil em relação ao pouco, supostamente pouco engajamento aí na proteção ambiental. Nessa discussão, nem o neocolonialismo verde, citado por Lula, nem o próprio Lula, nem Marina ou Alexandre Vieira podem ser mais importantes e relevantes do que as populações que vivem da floresta, pois são elas que podem se beneficiar ou se prejudicar com qualquer uma decisão governamental. Então, na verdade, tem que se ouvir são essas pessoas. São esses povos que têm que ser ouvidos e que devem ser escutados e, obviamente, devemos respeitar a sua opinião. Não só respeitar, como entender que são eles que mais entendem, né? Compreender, né? Que são eles que mais entendem e são os principais interessados pelo futuro da floresta.
Como diz a canção Grândola Vila Morena, canção do compositor português Zeca Afonso, e que se tornou um símbolo da Revolução dos Cravos em Portugal, que derrubou lá o salazarismo, o povo é quem mais ordena, ou deveria, né? E, tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos, para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!